suas ricas bênçãos estejam sobre ele e que o Senhor possa conduzi-lo para viver sempre o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para com ele. Ser com ele, Senhor Jesus, realize os sonhos, os desejos e tudo que ele tem colocado diante do teu altar. Nós, como igreja, dizemos o sim e o amém para o louvor do teu santo e poderoso nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje também nós estaremos aqui apresentando a Manuela Souza Santos. Isso. E para que Michele e o Alan venham aqui com a Manuela, os oficiais, os pastores, por favor. Diz aqui em Provérbios, capítulo número 3: Filho meu, não esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias. Ou seja, essa criança, ela será instruída por você, Lígia. Ela será instruída para que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, para que ela possa ser uma representante do Evangelho do Senhor Jesus nesta terra. E assim como o menino Jesus, ao nascer, ele foi levado ao templo por 8 dias, e ele foi apresentado, hoje vocês também trazem a Manuela até nós, para que também seja apresentada perante o Senhor, para que Deus possa derramar as ricas bênçãos sobre a vida dela e fazer com que ela venha crescer seguindo aquilo que a Bíblia estabelece, assim como o Provérbios continua falando aqui no capítulo 4, versículo 1: ouve, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conheceres a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixei o meu ensino. Quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém as minhas palavras de todo do coração. Ou seja, de todo o coração, nós como igreja, o que nós queremos realmente é que esta criança ela venha reter as palavras, os ensinamentos, aquilo que vocês estarão instruindo elas perante o Senhor Jesus. Que Deus possa dar força, que Deus possa ajudar vocês a instruí-la com sabedoria e que ela cresça realmente fazendo a vontade do Pai. Posso contar? Senhor Deus e eterno Pai, nós entregamos em Tuas mãos a Manuela Souza Santos e pedimos que o Senhor venha tomar conta desta criança e fazer com que ela possa, Senhor Jesus, estar, Pai, conduzida pelos caminhos que o Senhor estabeleceu sobre a vida dela. Portanto, Senhor Jesus, nós apresentamos ela para que ela cresça fazendo a Sua vontade e o Teu querer, Pai, pois que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela, em nome de Jesus.
sua Bíblia, abra comigo no livro de Razão. Razão, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo de número 20, você for encontrando, vá glorificando ao nome do Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Está escrito assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, e ele ceará comigo. Vou ler de novo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Pegue sua Bíblia e coloque no assento, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença, porque nós te amamos e bendizemos ao Teu Senhor. Sabemos em quem nós temos crido, sabemos, Senhor Jesus, que, sem sombra de dúvidas, o Senhor está no controle de todas as coisas. E agindo, Senhor, a favor daqueles que te amam, quem poderá impedir a Tua ajuda? Por isso, Senhor Jesus, nos abençoe, derrame da Tua graça, da Tua unção, leva nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo e faça, Senhor Jesus, com que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja estabelecida sobre cada um de nós. Seja conosco e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos te assento no Senhor. O livro de Apocalipse é um dos livros mais temidos e observados de todos nós cristãos. O livro de Apocalipse é um livro que é um dos menos pregados. Nós observarmos, nós iremos ver que é raro você ter uma ministração sobre o livro de Apocalipse, porque é um livro que nos leva a pensar de uma maneira completamente diferenciada, pela maneira e o jeito que ele fora escrito. Por exemplo, se você olhar João, ele escrevendo sobre o livro de Apocalipse na ilha de Pátimo, quando ele fala que ele tinha uma visão de um pássaro que tinha asas grandes e que as suas asas rodavam e que dos seus pés saíam fogo, ele não tinha como falar aquilo, descrever aquela visão da qual ele estava vendo. Então ele escreveu algo que ele poderia explicar para uma pessoa que vivia naquela época. Assim como Paulo diz que ele foi levado ao céu e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito contar, assim João também, ele foi levado a um outro nível, a uma outra dimensão, e ele teve algumas visões essas que ele tentou descrever para nós, porque eram visões futurísticas, visões que viriam para trazer uma grande mudança sobre a humanidade, sobre todos nós. Então quando ele fala desse grande pássaro, ele já estava tendo uma visão de guerras que estariam acontecendo, de helicópteros que estariam voando, que eram os grandes pássaros com as asas rodando e mísseis saindo dos seus pés, ou seja, debaixo do helicóptero de um avião de guerra. Então era uma visão futurística, é algo que ele não havia visto ainda naquela época, e ele não poderia descrever este fato. Então o livro de Apocalipse é um livro que ele acaba trazendo um grande temor, um grande medo, porque nós olhamos para este livro, olhamos para aquilo que está escrito no livro de Apocalipse e traz um temor sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que é o livro do fim, e nós sabemos que Jesus ele está à porta, perto de buscar a tua igreja. E o que nós estamos fazendo? Nós olhamos para este versículo que acabamos de ler, versículo de número 20, aqui do livro de Apocalipse, e aqui o Senhor ele fala com uma maestreza sobre as nossas vidas, que Ele está onde? À porta. E o que Ele está fazendo? Ele está batendo. E Ele está dizendo: se alguém que está do lado de dentro ouvir a minha voz,
abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele será comigo. E quando nós pegamos esse versículo em espécie, nós começamos a querer dizer que este versículo é um versículo que é estabelecido para aquela pessoa que está perdida, para aquela pessoa que ainda não teve o conhecimento de Cristo Jesus, uma pessoa que está vivendo uma vida completamente arruinada, uma vida fora dos caminhos de Deus. Então nós anunciamos esta palavra do Senhor falando: ei filho, se você estiver do lado de fora e Jesus bater, abra, porque Ele vai entrar na tua casa, Ele vai trazer salvação para você. É isso que nós acabamos aprendendo e também passamos para as outras pessoas. Mas este livro, este versículo, ele não fora escrito propriamente dito para o que está perdido, mas ele foi escrito para nós, porque Ele está à porta, Ele está batendo, Ele está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, a última carta que nós estamos vendo aqui neste momento é a carta que se refere à qual igreja? A igreja de Laodiceia. Uma igreja que realmente ela estava desrespeitando, fazendo algo que entristecia o coração de Deus. E quando Deus olhou para esta igreja, Ele quis trazer uma correção, assim como Deus está nos dias de hoje, trazendo uma correção para toda a igreja, para todos nós. Ele está querendo mostrar para nós que precisamos o quê? Estar posicionados, precisamos ter um posicionamento daquilo que nós queremos. O que eu e você queremos? Qual é a nossa conduta perante tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas? Nós queremos ficar? Nós queremos morrer? Ou nós queremos estar na glória com o nosso Deus? Nós precisamos entender o plano, o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, o Evangelho de Mateus vai dizer algumas parábolas. Vai falar sobre a parábola da onde os discípulos chegam e falam para o Senhor: ei Deus, e quando iremos saber dos sinais? Ele vai falar dos princípios das dores, e o que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Se nós nos atentarmos para tudo que está acontecendo à nossa volta, nós podemos ver que as coisas vão ficar piores. Se você acha que está ruim a situação que você está vivendo, ou que o mundo em si está vivendo, ainda vai ficar pior. Jesus nunca mentiu para nós. Jesus ele sempre foi claro naquilo que Ele falou que iria acontecer. Ou seja, o princípio das dores estão aí. Ele falou sobre a grande tribulação. Depois você leia lá Mateus capítulo 24. Ele falou da parábola da grande tribulação, que a grande tribulação iria acontecer. Ele estava falando também da vida do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus, que virá para buscar a sua noiva. E como nós estamos? Preparados para subir? Se Jesus chegasse aqui hoje e tirasse daqui de cima, falasse: desce, colocasse o trono dele aqui no altar e falasse: faça uma fila indiana, porque eu quero ver cada um aqui se vai subir. Você subiria? Não precisa me responder. Se você responde para você mesmo, você subiria? Nós subiríamos? Nos encontraríamos com Cristo nos ares? Qual está sendo a nossa conduta? Como nós estamos nos preparando? Nesse capítulo, Jesus ele fala sobre a exortação à vigilância. Ele fala para nós estarmos vigilantes, porque o dia e a hora que Ele vai vir, ninguém sabe, nem mesmo Ele, somente o Pai. Ele fala que nem Ele, sendo Filho de Deus, Ele sabe o dia que Ele vai vir. Nós sabemos que Ele já está se preparando, nós sabemos que nós como igreja, nós temos que estar adornados, porque a vigilância, ela vai fazer eu temer, porque se Jesus voltar hoje, eu vou estar vivendo que os princípios que vão estabelecer a minha ida para a glória, para estar ao lado do Pai. Então eu preciso entender os propósitos e os planos de Deus, porque quando Ele fala dessas parábolas, e depois para finalizar, Ele fala sobre os dois servos, aqueles homens que ali estavam, um estava querendo viver apenas as coisas terrenas, e o outro estava se preparando para poder estar na glória com Deus. Ou seja, nós precisamos realmente ser como esse servo fiel ao Senhor, um servo que faz a vontade de Deus, que veio para servir, para poder prestar realmente para a obra do Senhor, fazer com que o nome de Deus seja glorificado nesta terra. Porque se Jesus nos encontrar assim,
ele vai se alegrar. Se você estiver com sua Bíblia aberta ainda, se não abra comigo ainda em Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 7 ao versículo 7 ao 13. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isso, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, visto que guardastes a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa igreja de Filadélfia, ela foi a igreja que agradou o coração de Deus. Então, quando nós lemos aqui, nós vemos que ela era uma igreja que estava enfraquecida, mas uma igreja que agradou o coração de Deus, uma igreja que realmente ela estava se desviando daquilo que era errado para poder fazer o que era certo, uma igreja que realmente estava se preparando para subir, para estar na glória, uma igreja que estava disposta em fazer a vontade de Deus. Só que nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, tempo esse onde as pessoas elas estão anunciando qualquer coisa menos o Evangelho de Cristo Jesus, onde as pessoas estão fazendo coisas miraculantes, coisas grandiosas para poder atrair a presença de um público-alvo a ser atingido, para que a igreja realmente ela venha ter um crescimento inchado. Mas não é isso que Deus quer. Deus ele quer que a igreja cresça, sim, Ele quer que a igreja cresça, mas com qualidade. Deus quer que eu e você venhamos crescer, mas para que nós venhamos crescer, é necessário nós primeiro crescer para onde? Para baixo. Pastor, mas existe isso? Tem como crescer para baixo? Pelo que eu sei, o que cresce é só para cima. Não, se cresce para baixo, se cresce para o lado. Se cresce para aqui enquanto é lá. Só que o Senhor aqui, Ele está falando o quê? Que é necessário nós termos profundidade. Porque se nós não tivermos profundidade, somos nós que iremos sofrer os danos. Você já viu o bambu como é? Numa época como essa, que os temporais eles chegam de surpresa, como que eles ficam? Eles se inclinam todo, parece que vai quebrar, subiam até, se dobram, mas passando a tempestade, as águas começam a gotejar, sair dele, e um vai se colocando de pé, daqui a pouco o outro de novo, daqui a pouco mais um, daqui a pouco você vai ver aquela coceira de bambu e todos estão de pé novamente. Você não entendeu? Eu quero dizer para você, às vezes as tribulações, elas nos fazem dobrar, inclinar, mas não para ficar tristes e pensar que tudo acabou. Nós nos inclinamos aos pés do Senhor, porque nós sabemos que é dele que virá o nosso socorro.
porque no momento exato, quando Ele ouvir o nosso clamor, nós nos colocaremos de pé novamente para poder dar a Ele a glória a qual Ele merece receber. Por isso nós precisamos entender e falar a verdade. Nós precisamos olhar para essa situação que nós estamos vivendo hoje e ver que estão anunciando um evangelho completamente errado, um evangelho defraudado, um evangelho que não tem realmente nada a ver com aquilo que Jesus ele estabeleceu, porque Jesus ele anunciou o evangelho do seu reino, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. E é necessário que a igreja se posicione para se arrepender, porque Jesus ele vem sem demora. Nós precisamos nos atentar a tudo isso que Jesus está querendo nos mostrar. Mas para que nós venhamos ver isso, a igreja ela precisa deixar Deus entrar. Não tem como nós ficarmos apenas ouvindo Jesus, ouvindo falar de Jesus. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, mas nós não deixamos Jesus entrar na igreja. E quem é a igreja? Sou eu, sou você. Então quando você agora ler este capítulo 3, o versículo de número 20, você vai entender que essa palavra não é para o perdido, mas essa palavra é para mim e é para você. Porque se nós não estivermos vigilantes, a exortação que Jesus está fazendo conosco, nós iremos ficar, não iremos subir, porque Ele vai vir como um ladrão para buscar a sua vida. E o dia e a hora ninguém sabe. A igreja ela trabalha com estratégia, mas se ela não tiver Jesus dentro dela, não adianta de nada. É necessário as duas coisas andarem lado a lado, ter estratégia, mas ter Cristo dentro da igreja, porque se Jesus não estiver dentro da igreja, nós iremos sucumbir, porque nós iremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. E quando eu faço as coisas conforme a nossa vontade, a minha vontade e o meu querer, sou eu que se frustro. Mas quando eu deixo Jesus trabalhar, quando eu espero em Deus, quando eu tenho a minha total confiança em Deus, Ele faz o sobrenatural, Ele faz coisas maravilhosas acontecerem no meio da nossa vida. Ainda que nós venhamos passar pelo vale de sombra e de morte, Ele diz: eu estou contigo, a minha vara e o meu cajado te consolam, te dão direção. Você vai conseguir achar o final do túnel, você vai chegar no lugar aonde eu determinei que você iria chegar. Você pode ter planejado os seus caminhos, mas quem conduz você nesse caminho sou eu. Então quando eu começo realmente a entender isso, eu preciso criar força, eu preciso mudar, eu preciso me espelhar em alguém. E eu vou me espelhar em quem? Em Jesus. Eu preciso fazer aquilo que Ele determinou para eu fazer, porque se eu não fizer, eu vou sucumbir. Sabe quem você precisa ser? Elias. Tem algum Elias aqui essa noite? Meu Deus, não fala. Acho que ninguém está entendendo. Cadê os Elias aqui essa noite? Glória a Deus. Tem Elias aqui essa noite? Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, está escrito assim a palavra do Senhor: vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, Deus quer levantar pessoas para a batalha. Deus quer levantar você para essa batalha. Deus ele está olhando para mim e para você, está dizendo: filhos, assim como Elias foi levantado para poder anunciar, assim como eu enviei ele como profeta, assim como eu olhei para ele e falei: Elias, comece a anunciar a minha palavra, comece a falar do meu amor para com as pessoas, para que eu possa converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha trazer tamanha maldição para ferir a terra. Eu preciso que você anuncie o meu evangelho.
porque era um tempo onde a apostasia, era um tempo onde os pseudo-deuses, eles eram venerados. Não está sendo diferente nos dias de hoje. As pessoas estão venerando mais o homem do que propriamente Deus. As pessoas estão tendo mais prazer em coisas superficiais, coisas materiais, do que adorar a Deus. As pessoas lutam, brigam para poder ter status. As pessoas, elas querem realmente ser bem-sucedidas nessa terra, e isso não é pecado, mas esquecem de colocar Deus em primeiro plano e acabam sofrendo as consequências dos reveses da vida, porque não estão olhando para Jesus propriamente dito. E quando não olham para Jesus, sofrem danos porque estão virando as costas para Deus, porque tudo para nós é melhor do que adorar a Deus, tudo para nós é melhor do que poder se posicionar, poder ter uma conversa, poder ter uma intimidade com o Pai. O que estão precisando nos dias de hoje é que nós venhamos nos levantar como Elias e denunciar o pecado, o erro sim, mas engrandecer o nome do Senhor a todo momento, enquanto nós estivermos vivos nesta terra. Está chegando um novo tempo de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Está chegando um novo tempo de Deus para você que está aqui esta noite. Deus, Ele quer realmente te conduzir a viver algo novo. Deus, Ele quer te conduzir para que você possa realmente se alegrar. Deus não te criou para você ficar aí chorando engano pelos cantos, pelas ruas das cidades, escondido, querendo realmente se enclausurar. Não, Deus, Ele quer realmente que você se prepare. Deus, Ele quer criar asas para você voar e mostrar a glória dEle sobre a tua vida. Por isso, você precisa se posicionar, como eu também preciso, para que juntos possamos exercer o ministério ao qual Jesus Ele estabeleceu para nós fazermos aqui nesta terra. Então olhem para Cristo. Aí eu fico olhando a Bíblia, nós olhamos e o livro de Apocalipse, e aqui eu olho para os estágios dessas 7 igrejas. Eram igrejas que tinham estágios, estavam passando por uma fase difícil, por um momento terrível, por um momento de grande tribulação. Por exemplo, Éfeso era uma igreja que Deus fala que eles tinham por vista o quê? O primeiro amor. Mas o primeiro amor esfriou. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas deixaram esfriar o primeiro amor? Quantas pessoas, quando se converteram, eram o primeiro a estar na igreja e o último a sair? O pastor falava assim: nós vamos ter algo para fazer na igreja. Ela nem esperava o pastor terminar, já vinha louco, acho que não comigo. Hoje em dia é uma briga. Se nós queremos fazer alguma coisa, é necessário a gente às vezes fazer uma imposição para que a pessoa possa fazer. As pessoas, elas acabam não fazendo com um bom grado, porque estão vivendo um momento de tristeza, onde parece que nada mais vai dar certo. Estão deixando a inocência de verdadeiros adoradores. Assim como essa igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, é difícil voltar a fazer aquilo que foi incumbido a nós. A segunda igreja, o segundo estágio, foi a igreja de Esmirna. E essa igreja, ela perdeu o quê? A força. Você já viu uma pessoa perder a força? Quem já lutou aqui até perder as forças? Você já lutou até perder as forças? Isso nem precisa começar, você já perde na hora. Ou seja, às vezes, quem já jogou futebol vai saber do que eu vou falar. Às vezes nós estamos jogando futebol e o nosso preparo físico não está muito bem. E chega um determinado momento do jogo, nós não aguentamos mais. É necessário que haja uma troca, uma substituição para que a outra pessoa entre no gás para dar o mesmo ritmo ao time. E às vezes nós precisamos disso, nós precisamos de um ânimo novo para poder realmente dar continuidade naquilo que Jesus estabeleceu para nós. Nós precisamos estar bem preparados, porque a partir de agora nós vemos que os sinais estão apontando a volta de Cristo Jesus, e o que nós precisamos fazer é nos preparar. Pastor, então você quer dizer que eu preciso me preparar no meu físico?
Não, eu estou dizendo a sua vida, o seu físico espiritual, porque os dias são maus e irão cada vez piorar mais. Então nós espiritualmente, nós precisamos estar preparados, através do quê? De uma oração, através de jejum, através de uma meditação, através de um momento de intimidade. Porque essa igreja de Esmirna, ela perdeu a força, e quando ela perdeu as forças, foi por causa das diversas tribulações que trouxeram desânimo sobre a vida dela. Assim como a palavra do Senhor fala lá em Provérbio, que a esperança demorada enfraquece o coração. Quantas pessoas estão enfraquecidas porque estão sonhando com algo há muito tempo, parece que nada acontece, só que esquecem de depositar a sua confiança em Deus, colocam a sua força nos seus próprios braços e não descansam no Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fala para mim e para você: deleita-te no Senhor, descansa-te no Senhor, porque Ele fará aquilo que lhe apraz. Ou seja, Deus ele quer fazer muito mais para mim e para você do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, que possamos viver. Então eu preciso depositar a minha confiança em Deus, porque se eu colocar a minha confiança nos meus braços, eu vou me frustrar. E esta igreja de Esmirna estava se frustrando por isso, porque as tribulações vieram sobre a vida deles, e eles acabaram desistindo de uma adoração linda, bonita e sigilosa a Deus. A igreja de Pérgamo, ela começou a perder o que? A santidade. Começaram a deixar Deus de lado e começaram a se prostituir, a fazer coisas erradas. E tudo isso suja o altar, tudo isso suja a presença e deixa longe, porque Deus ele não habita em meio a lugares impuros, mas Deus habita onde há santidade, onde existem pessoas que querem realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Só que esta igreja começou a se prostituir, e Deus também precisou entrar com uma grande correção sobre a vida dela. Já a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Ela se tornou profana, porque ela era seduzida pelo dinheiro, pela fama. E cá entre nós, quantas pessoas estão assim, seduzidas pelo dinheiro? A fama fala mais alto, querem os lugares mais altos do esporte, mas querem a glória para si próprio. Não dão a glória para aquele que merece receber. Porque o único que está aqui e é digno de receber toda a honra e glória para o Senhor Jesus. Nós podemos não ver, mas Ele está presente no nosso meio. E se nós queremos aparecer muito mais do que o próprio Senhor Jesus, somos nós que iremos frustrar. Mas só que hoje em dia as pessoas estão vivendo dessa forma, são seduzidas pelo dinheiro. O dinheiro fala muito mais alto, a fama é melhor, os status, eu sou popular, isso é maravilhoso para que a pessoa tenha o seu ego massageado. Só que esquecem de colocar ali que tudo que ela tem, tudo que ela conquistou foi através da força de Cristo Jesus para ela, porque senão ela não teria vivido isso. A quinta igreja, a igreja de Sardes, ela tem o nome de que vive, mas está morta. Uma igreja que parecia viva, a igreja de Sardes. Pensa naquela igreja linda, aquela igreja que tinha o melhor grupo de louvor, aquela igreja que tinha o melhor grupo de coreografia, aquela igreja que tinha os irmãos que eram avivados, aquela igreja que tinha um templo lindo, maravilhoso, que todo mundo passava de longe e falava: vamos naquela igreja, porque aquela igreja é bonita. Ela tinha a aparência que estava viva, mas estava morta, porque tudo que ela fazia era para si própria. É como a igreja que abandonou os princípios estabelecidos por Deus. Já a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, era uma igreja que estava ressuscitando, uma igreja que estava ressurgindo para poder fazer a boa obra do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Ou seja, o que se comemorou no dia 31 de outubro?
dia 31 de outubro é o dia que Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, aonde há alguns anos atrás John Hus se levanta para poder anunciar que somente a palavra de Deus ela pode trazer a salvação e o perdão dos pecados. Ele foi morto em praça pública, queimado, e quando ele estava sendo queimado, ele gritou diante de todos que estavam ouvindo e vendo ele ser queimado. Ele falou: vocês me calam hoje, vocês me matam hoje, mas daqui a algum tempo nascerá um cisne que vocês não vão conseguir calar. E se levanta um homem chamado Martinho Lutero. Este homem, ele estava trabalhando e se preparando, estudando para ser um papa, para estar no concílio papal de Roma. E ali naquele momento, quando ele começa a pegar os papiros, as palavras que estavam nos pergaminhos guardados, ele viu que era completamente errado a maneira que as pessoas cobravam as indulgências, porque eles passavam com uma lata, como se fosse um cofre, balançando na rua das cidades e falando: aquele que não pagar as indulgências, os pecados não serão perdoados. E as pessoas, com medo, iam lá e depositavam o seu dinheiro naquelas latas sobre a vida daqueles homens que ali estavam, para poder ter os seus pecados perdoados. E Martinho Lutero viu que estava completamente errado, que ele viu que a única coisa que traz salvação era a palavra de Deus, a única pessoa a ser adorada era Cristo Jesus, a única pessoa que poderia receber a glória era o próprio Deus, que somente o Espírito Santo poderia habitar em nós. E ele começou a anunciar o verdadeiro Evangelho, ou seja, o momento de protestantismo, onde nós protestamos aquilo que estava errado para o que está certo. Ou seja, quando o diabo ele viu tudo isso, ele quis maquiar, ele quis enganar o povo, ele quis colocar ali as festas de Halloween. Aí depois as crianças elas não dormem direito, aí depois as crianças ficam chorando, crescem de uma forma completamente errada, porque nós como pai deixamos essas crianças participar de festinhas erradas. Está completamente fora dos padrões bíblicos que Deus estabeleceu. O diabo ele quer ofuscar a glória de Deus, inventando datas para poder tirar o brilho daquilo que foi acontecido no dia 31 de outubro. Ou seja, não é o dia de uma festa de Halloween, a festa das bruxas, é o dia dos cristãos que se protestaram para poder anunciar o verdadeiro Evangelho e ter o entendimento da salvação sobre a sua vida. Porque quando ele olha aqui, ele fala que nós precisamos o quê? Ter a palavra de Deus guardada sobre nós, porque no dia da grande tribulação ele vai nos livrar desse mal. Então por isso eu preciso entender, eu preciso aprender que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo eu posso fazer. Eu preciso realmente me aprofundar, porque aquele que tem o conhecimento, ele não cai, mas ele permanece de pé. E ainda que ele não saiba, o Senhor Jesus te sustenta com a sua destra poderosa, para que você possa passar por esse momento de tribulação e glorificar o nome dele. Deus ele se agrada com a igreja que vive para a glória dele. Deus ele se agrada com as pessoas que vivem para que ele seja glorificado. E é isso que nós queremos, que ele seja glorificado no nosso meio, que ele receba toda a glória. Já a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, ela fecha as portas para poder viver uma vida completamente de religiosidade, uma igreja religiosa, uma igreja que tomava as decisões por si própria, uma igreja de costumes, uma igreja de comportamentos completamente diferenciados, aonde somente aquilo que ela estabelece é o certo e o que os outros fazem é errado. É uma igreja que ela dá ênfase para as vestes das pessoas, é uma igreja que olha para a ceia e fala que nem todo mundo pode tomar a Santa Ceia, porque somente aquele que aceitou a Jesus e que é salvo em Cristo Jesus pode tomar. Só que Jesus ele fala que a Santa Ceia é para quem? Para o pecador. Quando Jesus ele estava ali assentado na mesa com seus discípulos, e não era só os discípulos, e ali naquele momento tinha aproximadamente umas 500 pessoas, e Jesus ele serviu a ceia para todos que ali estavam. A única coisa que ele pede para nós é para que nós façamos o quê? Uma avaliação de nós mesmos, para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados,
para que nós venhamos realmente nos posicionar para poder tomar a Santa Ceia, glorificando o nome do Senhor e ter comunhão com Ele. Quando eu não tomo a Santa Ceia, eu estou dizendo: Deus, eu não tenho comunhão com o Senhor, que todo mal possa acontecer na minha vida. É isso que você quer para você? Deus, eu estou em pecado, eu estou em erro, mas a Santa Ceia é para isso, para você se achegar a Deus e se reconciliar com Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque nós queremos colocar a culpa em nós mesmos, de algo que realmente Jesus já fez por nós. Estamos às vezes vivendo como essa igreja. Todas as coisas são santificadas através do quê? Da oração. Por isso que nós oramos para santificar o corpo e o vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos se santifica através da oração. E é por isso que nós precisamos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o seu coração, ele vai proceder saídas para a sua vida, para aquilo que você talvez esteja pensando que já não dá mais jeito, que você acha que não vai ter mais condição de você viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para você. Mas eu quero dizer, existe saída sim. Aqui no verso 20 que nós lemos, aqui eu encontro 3 coisas que precisamos fazer. A primeira delas é o quê? Quem sabe dizer? Qual é a primeira coisa no verso 20 que precisamos fazer? Vou ler de novo para você. Eis que estou à porta do barco. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele será comigo. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir a porta. Como Jesus vai entrar se você não abrir a porta? Como Jesus ele vai transformar se você não gerar em você mesmo uma atitude de transformação? Nós, às vezes, queremos ser transformados, queremos ser uma pessoa nova, uma pessoa mudada, uma pessoa dos padrões que Deus quer que nós sejamos, mas às vezes nós nos acomodamos, estamos escutando Jesus falar, estamos escutando Jesus nos direcionar, estamos escutando Jesus mostrar para nós o caminho a ser seguido, e nós estamos o que? Acomodados com a nossa maneira, com o nosso jeito de ser, e não tomamos a atitude para poder viver uma transformação. Jesus está falando aqui que se você abrir, ele entra. Não tem como ele entrar se você deixar a porta fechada. Mas a partir do momento que você abre, ele entra e muda, ele transforma. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus ele mostra aqui no versículo 20 que ele se assenta onde? Na mesa, para cear conosco. E mesa é lugar de quê? Lugar de intimidade. Você vai deixar alguém que você não conhece sentar na sua mesa? Você não vai deixar. Você mal deixa entrar na tua casa, quanto mais ainda sentar na tua mesa para poder partilhar de um momento agradável ali junto com você. Ou seja, a mesa ela é um lugar de intimidade, é um lugar sagrado. Lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24, o Senhor Jesus, o rei Davi, ele chega diante dos seus homens e pede para trazer um rapaz. Ele teve saudade de quem? De Jonas. E quando ele teve saudade de Jonas, ele falou: não vive alguém da família de Jonas para que eu possa me alegrar, para que eu possa relembrar um pouco da afeição do meu amigo. E um daqueles homens falou: ainda existe um aleijado chamado Mefibosete, um aleijadinho. E Davi fala: então traga para que se assente à mesa comigo. Aleluia! Eu quero dizer para você: você pode estar aleijado, você pode estar machucado, você pode estar ferido, mas o Senhor está falando para você: traga o meu filho, porque restituí vocês tudo aquilo que foi permitido. E naquele momento, quando ele se assenta na mesa, o rei olha para ele e fala: filho, a partir de hoje, todos os dias você vai sentar aqui na mesa. O que foi tirado do teu pai eu devolvo para você. Vou restituir tudo que você perdeu. Não, você não está entendendo. O Senhor Jesus está falando para você: está chegando o momento de restituição.
Está chegando o momento que o Senhor ele vai olhar para a sua vida, sabendo da sua conduta, sabendo daquilo que você está fazendo por Ele, e Ele vai restituir tudo aquilo que fora perdido. Ele vai trazer de volta sobre as suas mãos, para que você possa viver o melhor dele nesta terra. Ele criou você para viver o melhor. Ele não quer que você fique pegando migalhas. Ele não quer que você fique aí cabisbaixo. Ele não quer que você fique aí triste. Jesus, ele te formou para ter intimidade com Ele. E quando o Rei estiver aqui, Ele vai preparar o melhor para você viver. Sabe quem vai receber você naquele momento que você estiver na mesa? Jesus. Pastor, mostra para mim. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Volte um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 10. A seguir está escrito assim a palavra de Deus. Estava no mundo, o mundo foi feito por mim, por meio dele, mas o mundo não conhecia. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nesse momento aqui, Jesus está falando que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. Serão feitos filhos de Deus em algumas traduções. Então Jesus está falando assim: eu vos recebo. A mesa está posta. Você pode ter pecado, você pode ter errado, as pessoas podem não dar nenhum tipo de credibilidade para você, mas Jesus está falando para mim e para você esta noite: filhos, vocês são meus e eu vou receber vocês aqui na minha mesa. A queda só vem sobre as nossas vidas quando nós perdemos a paixão. Quando nós perdemos a paixão, a queda vem. Quando você não tem mais paixão, tudo acabou. Quantas pessoas não estão mais apaixonadas por Cristo? Quantas pessoas estão mais apaixonadas pelos prazeres carnais do que a própria paixão pelo Senhor Jesus? É o que mais tem. E quando você se apaixona pelos prazeres da carne, você vai cair. Olha Davi. Ele olhou para um lugar da onde não deveria olhar. Ele chegou no seu terraço. E quando ele viu no seu terraço uma cortina aberta, ele viu Batseba se banhando e a desejou. E ali foi o princípio da queda, o olhar do adultério. Chamou aquela mulher para se desposar, pediu para que Urias fosse na frente da batalha para morrer, cometeu um adultério e um homicídio, 2 pecados estabelecidos por Deus nos seus mandamentos e estatutos, e ali os reveses vieram sobre a vida dele, ao ponto dele não perceber o erro que ele tinha feito, de não poder nem sequer participar da mesa do próprio Senhor. Mas o amor de Deus é tão grande que Deus levantou um profeta chamado Natã. E esse profeta chegou diante de Davi, falou: Davi, preciso falar algo para você. O Senhor está mandando me dizer que havia um certo homem que tinha uma jumentinha, e vindo um fazendeiro rico com muitos bens, pegou aquela jumentinha e a matou, roubou e a matou. O que o rei faria nessa situação? Davi ficou furioso. Ele ficou indignado e disse que esse homem seja digno de morte, que ele sofra 4 vezes aquilo que ele fez. O profeta Natã olhou para ele e falou: foi o Senhor que fez isso. Deus está contigo, mas você não se posicionou.
Você poderia pedir nas mulheres que você quisesse, Deus iria dar para você. Você poderia pedir os seus inimigos e Deus colocaria em suas mãos, mas você desejou aquilo que não era seu. E por isso você vai sofrer com aquilo que você falou. Ou seja, ele sofreu as 4 vezes. Perdeu o filho porque a mulher estava grávida. Depois Absalão se levantou contra ele. Aí depois seu próprio comandante matou Absalão. O seu outro filho teve relações sexuais com Tamar, o próprio filho. Incesto. Algo horrível. E o sofrimento veio sobre ele. Só que Deus ele estava mostrando, filho, você precisa mudar. Aí ele entrou na presença do Senhor e falou: Deus, retire de mim o que quiseres, só não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Naquele momento ele teve um reconciliamento com o próprio Deus. E se reconciliando com Deus, ele começou a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 39 diz assim: vós os fariseus, limpais o exterior, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Davi, ele podia estar com o seu interior com maldade, com rapina, mas naquele momento, quando ele entendeu o plano de Deus, ele chegou diante do Senhor e se humilhou perante Deus para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos fazendo coisas erradas, mas nós não entendemos que é necessário nós convertermos os nossos corações em Cristo Jesus, para que Ele possa novamente entrar na nossa vida e trazer uma grande mudança, para que possamos nos alegrar em Cristo Jesus novamente. Eu preciso entender, nós precisamos. Quem quer comer na mesa com Jesus aqui? Quem quer comer na mesa com Cristo? Para isso é necessário resultado. Pastor, que resultados são esses? São resultados de se humilhar e obedecer. Porque se você não se humilhar, você não ser obediente, você vai sofrer. É você que vai padecer. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Lucas capítulo 22, versículo 27 ao 30, está escrito assim, a palavra do Senhor. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor Jesus está falando aqui: se você obedecer, se você se desviar dos seus maus caminhos, se você orar, se você jejuar, se você clamar, se você realmente entender o plano que eu estabeleci sobre as suas vidas, eu vou sarar você. A obediência é tudo. Então comece a abrir a porta. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nos chamando. O Espírito Santo está chamando você esta noite para um propósito. O Espírito Santo está chamando você esta noite para se assentar na mesa. O Senhor Jesus mesmo falou para nós que Ele está olhando para a intenção do nosso coração. E se nós realmente nos posicionarmos em sermos servos e servir, Ele nos coloca sentado à mesa para governar, para poder fazer coisas grandiosas. Então abre a porta de uma vez por todas e vem para a mesa. Faça algo espiritual comigo essa noite. Estenda sua mão direita para frente. Pega na maçaneta dessa porta aí. E só quem é crente louco tem fé. Pega na maçaneta dessa porta aí. Abre ela, mano. Abre. Agora fala: Jesus, entra. Fala: Jesus, entra. Você está falando demais. Tem que ser com alegria. Fala: Jesus, pode entrar. Fala: Jesus, vem para a mesa. Eu estou te esperando. Você já preparou um lugar para Jesus? Hã? Você já preparou?
você vai orar, como que você faz? Você ora de que maneira? Você ora para si próprio? Pastor, eu oro por outros. Você não tem, mas a sua atitude deveria ser essa. Senhor Jesus, me leva no lugar com o Senhor. Se sente porque eu quero conversar com o Senhor. Se debruçar na presença dele. Erramos e não vivemos aquilo que nós pedimos para Deus porque nós não sabemos conversar com Ele. Nós não colocamos Ele no melhor lugar. Quando você preparou um lugar para Jesus na mesa? Quando você preparou um lugar para Jesus para se sentar ali no seu quarto? Quando você realmente foi para poder ter um momento de intimidade com Jesus nos últimos dias? Às vezes nós andamos uma vida tão corrida, que a única coisa que nós temos pensado são os problemas que nós carregamos, e esses problemas nos tiram do foco de poder ter um momento de intimidade verdadeira com o Senhor. Nós não planejamos, e mesa é um lugar de planejamento, é um lugar que se planeja. Mesa é um lugar que você se assenta ali e ideias surgem para você conquistar algo novo. Só viverá o melhor de Deus quem abrir a porta para Jesus. E agora que eu vou pedir para você fazer de novo agora, depois que eu expliquei. Estenda suas mãos aí com fé aí, pega na maçaneta aí, vai. Abre a porta aí e fala, Jesus, pode entrar. Você fala, mas pastor, muitos são os meus inimigos. Você tem Jesus. Ele mesmo diz no Salmo 23, versículo 5: prepara-se uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice com espinho. Ele está dizendo para mim e para você: eu vou preparar uma mesa. Seus inimigos podem ser grandes, seus inimigos podem querer um pior para você, mas filhos, se você abriu a porta, me deixou entrar e se assentar na mesa com você, se prepare, porque os seus inimigos por uma porta entrar, por 7 terão partido para que o meu nome seja glorificado através da sua vida aqui nesta terra. Então ele sabe que nós iremos nos encontrar com Deus. Chegou o momento de você se encontrar com Jesus. Chegou o momento de você mudar. Aqui eu apresentei para você 7 igrejas que estavam completamente destruídas, porque queriam viver com suas próprias forças, queriam fazer coisas que não eram do bom agrado de Deus, queriam fazer coisas que saíram completamente do foco daquilo que havia sido estabelecido para que elas fizessem. Não está sendo diferente nos dias de hoje, e por isso nós precisamos voltar ao que é o primeiro amor, ao amor da inocência, um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor onde nós nos doamos sem ter nada em troca, um amor onde nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Pai, um relacionamento de um pai para com um filho. É isso que Deus está querendo a todo tempo. Ele está querendo nos abraçar, Ele está querendo falar para mim e para você: filhos, não tenha medo da situação que você está vivendo, se lance nos meus braços, eu vou te pegar, eu vou te carregar, eu vou te conduzir, eu não te deixarei submergir sobre as águas, porque elas podem ser muitas, elas podem estar volumosas, mas eu estou no controle dessa situação. Filhos, se o fogo vier sobre a sua vida, pode ter a certeza que se você estiver comigo, ele não te queimará, e chama alguma arderá em vós. Eu, o seu Deus, estou contigo a todo momento. Entenda isso uma vez por todas. E depois da última carta, Jesus, ele pede para o Espírito dizer a João: ao vencedor, este se assentará no meu trono. Se assentará no trono comigo. Você já imaginou isso? Você já imaginou sentando no trono ao lado de Deus? Você já começou a desenhar na sua mente
Às vezes eu me paro, fico desenhando, fico pensando, como será o plano de Deus? Aí ele está falando aqui que ele está sentado no trono, que eu também vou me assentar no trono do seu lado. Você já imaginou que coisa maravilhosa que deve ser? Quando Paulo ele fala que ele viu coisas inefáveis que não é lícito contar, ele está dizendo assim, não sei como contar, eu não sei como descrever. Aquilo que eu vi, nunca vi nada na terra semelhante, então não dá para eu contar para vocês como que é. Mas eu posso afirmar com toda certeza que este mundo e do mundo vindouro que está por vir sobre as nossas vidas é algo maravilhoso que Jesus tem. Então comece a quebrar todos os seus conceitos humanistas, comece a jogar por terra todo pensamento religioso, porque religião ela não salva ninguém, o que salva é Jesus. A minha maneira de ser pode ser diferente de qualquer outra pessoa, mas Jesus gosta da sinceridade que nós temos. Jesus olha para a intenção do nosso coração. Jesus ele quer olhar para você e poder falar assim: eu tenho prazer em poder abençoar, eu tenho prazer em poder conduzir você a viver as coisas novas que eu estabeleci. Tudo que Deus preparou para você viver, você vai viver. Não tem como você não viver os planos de Deus sobre a sua vida. Ao preparar da igreja que vai subir, e a igreja que vai subir está aqui na minha frente hoje. A única coisa que você precisa fazer é se posicionar. A única coisa que você precisa fazer é chamar Jesus para entrar. Porque se você chamar Jesus para entrar, Ele vem e muda a tua história. Ele muda a tua essência, a tua existência, e faz de você um vencedor. Porque Ele mesmo disse que Ele veio para os seus, mas os seus não o escolheram, não o aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram serão chamados filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho. E o filho recebe do pai dele herança. E o seu Deus é rico em misericórdia, em amor. E o que Ele mais quer fazer com você é que você venha se alegrar. Porque quando você está alegre, você vive a força de Deus. Quando você abre as portas e deixa Jesus entrar, a situação muda, a doença é curada, a escassez ela vai embora, porque vem a provisão. As pessoas que você queria que fossem salvas serão salvas. Aqueles que estarão ao seu lado entrarão a eternidade ao lado do Pai. Haverá uma grande mudança no seu relacionamento e intimidade com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você teve uma simples atitude de abrir as portas e falar para Ele: Senhor Jesus, será que esta noite você vai fazer isso para Ele? Será que essa noite você vai chamar e convidar para poder se assentar à mesa com você? Vamos colocar-se de pé. Comece a exercer o seu momento de intimidade. Se você nunca fez isso, faça hoje. Fale: Senhor Jesus, vem estar aqui do meu lado. Senhor Jesus, o Senhor tem o lugar principal. Senhor Jesus, me conduza a te adorar como o Senhor merece ser adorado. Não fique esperando o grupo de louvor ou eu direcionar algo para você. É você, Deus.
Deus sabe as suas limitações, Deus sabe aquilo que você está passando. Deus conhece o teu interior melhor do que qualquer um, até mesmo melhor do que você mesmo. Então comece a falar com Ele, porque é a oração que move os céus e terra. Amém, eu creio. A oração que vai subir diante do trono do Senhor. E as suas palavras, elas têm poder. A Bíblia diz, elas não voltam vazias. E aí vai esperar o quê? Para falar com Deus. Se as palavras não voltam vazias, você vai conversar com Ele. Pastor, mas eu estou muito fraco. O Senhor Jesus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Mas pastor, eu acho que a minha vida não tem mais jeito. Tem sim. Pastor, há um ditado que diz que pau que nasce torto não se direita. Eu digo para você, se direita sim, porque Jesus ele é carpinteiro. E o carpinteiro está aqui essa noite para poder endireitar toda a situação que estava destruída, tudo aquilo que não trazia mais alegria para você. Esta noite o Senhor Jesus ele está tentando invadir o teu coração. Ele está esperando você realmente convidá-lo para entrar na tua casa e fazer morada. Ele está esperando apenas uma atitude para que ele possa realmente mudar, transformar e fazer de você um vencedor, fazer de você um crente alegre, fazer de você uma pessoa que vai morar no céu ao lado dele, fazer de você uma nova criatura. Se você estava triste, arruinado por tudo, ele quer trazer alegria, ele quer trazer a paz dele que excede todo entendimento, ele quer fazer com que você realmente possa voltar a viver o primeiro amor, um amor que você dava a ele sem querer nada em troca, um amor que você se entregava para poder realmente vivenciar o plano perfeito que Jesus estabeleceu sobre a tua vida. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a deixar os instrumentos entrarem aí na sua vida. Às vezes nós não conseguimos falar com Deus, mas é porque nós não somos persistentes. Às vezes os problemas são tão grandes que não nos deixam ter um relacionamento. Mas o que eu preciso fazer, às vezes, é andar de um lado para o outro e começar a apenas, Senhor, eu te amo. Senhor, entra na minha casa. Senhor, eu quero abrir a porta. Senhor Jesus, eu não sei o que falar. Senhor Jesus, me conduza a viver algo novo. Senhor Jesus, mostra para mim o princípio daquilo que eu devo fazer. E Ele vai direcionar o Espírito Santo para te ajudar, para você ter uma conversa realmente agradável, uma conversa de um relacionamento íntimo com Deus. E quando você tiver essa conversa, deste relacionamento íntimo com Deus, você pode ter a certeza que o mais Ele fará no seu favor. Então ore e faça desse louvor a sua oração. Faça desse louvor algo que venha tocar os céus. Seu nome